No primeiro ano, do início de 2020 ao início de 2021, eu tomei o antidepressivo junto com o ansiolítico. O antidepressivo eu tomava todos os dias, o ansiolítico eu tomava quando eu tinha um episódio que eu sentia que eu ia ter uma crise, eu tomava para dar uma segurada. Ansiolítico é o quê? Ansiolítico é o tarja preta, é o Rivotril. Ah, tá. No meu caso, era o Rivotril, mas tem outros. E o antidepressivo era aqueles que é o inibidor da recaptação da serotonina. Seu corpo produz uma serotonina que fica sendo utilizada ali no cérebro e depois tem um processo de recaptação que meio que é um ralo, explicando muito grosseiramente, um ralo que drena essa serotonina e ela vai embora. Esse antidepressivo ele é como se fosse uma rolha que tampa esse ralo. Ele inibe esse processo de recaptação, de ir para o ralo, e a serotonina fica mais abundante no seu cérebro por mais tempo. O que os médicos acreditam. Não é um consenso científico, não dá para medir quantas serotoninas tem no seu cérebro, não é uma suposição que tem muitos psiquiatras que são contra hoje em dia, que falam que não é bem a quantidade de serotonina que vai dizer se você vai ter crise ou não. Mas o fato é que, placebo ou não, eu acho que não foi, eu acho que tem um fator que eu sentia, uma coisa de tranquilidade quando eu estava tomando, que me ajudou. Até que no meio de 2021 eu parei de tomar, porque eu li várias coisas sobre sentimentos, sobre emoções, sobre como funciona a mente e sobre como a crise de pânico vira uma síndrome. Uma crise você pode ter um episódio, né? Para virar uma síndrome tem um processo. E o que fazer para se livrar disso? Eu falei, cara, eu não quero fugir a vida inteira. Acho que eu vou ter um negócio aqui. Aí, vou precisar pegar um avião. O avião vai decolar, tô me dando ansiedade, meu coração dispara. Vou tomar um Rivotril aqui, aí eu vou lá e... O cara ficar se anestesiando pra sempre, né? Não quero fazer isso pra sempre. Tu quis encarar a parada. Se tiver que lutar e sofrer muito por um tempo e depois eu aprender a conviver com isso, é o caminho que eu quero. Tu decidiu parar de tomar o remédio por causa daquele cara que eu sempre pergunto o nome, eu nunca lembro. Luiz Delfino Mendes. Esse cara salvou minha pele de um jeito, cara. O que ele é? Ele é psicanalista, eu acredito. Ele é psicólogo e ele tem uns 30 anos de experiência com síndrome de pânico. E um belo dia no meio, quando ele já era um cara experiente nesse assunto de tratar a crise de síndrome de pânico, ele começou a ter nele mesmo. Ele tem um livro chamado Vencendo o Pânico Sem Drogas. Parece que eu tô vindo aqui pra fazer propaganda desse cara, né? Eu tenho, tá lá em casa, eu não li ainda. Preciso ler esse livro. Eu já li e é maravilhoso, cara. E ele conta essa história, dessa experiência dele tratando doentes de pânico e como no meio desse caminho ele começou a ter nele mesmo. E daí ele entendeu de verdade e ele fala todo o processo. É maravilhoso. Qual é a abordagem dele que te ajudou e fez te salvar? É não fugir, é sentir. O seu corpo, quando ele cria uma febre, é por algum motivo. É pra te ajudar. Seu corpo não tá querendo te fuder nunca, cara. A não ser que você confunda muito o seu corpo com um monte de remédio que a indústria fala, não, você tá com isso aqui, toma um antidepressivo aí porque você vai se sentir melhor. Daí talvez o seu corpo fique confuso, mas o corpo humano ele tende sempre a te ajudar, né? Uma crise... o corpo tem as crises autorregulatórias, né? Que falam nesse livro. Um vômito é uma crise autorregulatória. Você comer um negócio que tá estragado, se o seu corpo absorver aquilo ali, vai fazer muito mal. O que ele faz? Ele cria uma crise autorregulatória para regular o próprio corpo e ele joga para fora. É agradável vomitar? É uma bosta. Mas o seu corpo precisa daquilo. E se você ficar, não, vou tomar um negócio aqui, um Plasil para evitar o vômito. Aí você fica lá sofrendo, aí toma o Plasil, aí continua sofrendo. Eu faço isso sempre que eu preciso vomitar. Eu também, porque é o medo de encarar a porra do negócio, que vai te ajudar. É que é uma situação humilhante, né? O cara fica ajoelhado na frente do vaso. Queima as cordas vocais, o cara fica... Parece que tem mais coisa pra sair, mas não tem. Sai arroz pelo nariz, é uma bosta. O cara faz uma sopa na frente dele. É horroroso. Mas aí você vomita e você se sente bem logo depois. Eu fico dormindo. Quando eu fico mal, eu fico dormindo. Tomo Plasil, durmo até meu corpo entender, esse vômito vai ficar aqui dentro. A gente vai ter que lidar com esse negócio estragado que tá aqui. Eu evolui meu corpo. E vai absorver pro corpo inteiro, pra corrente sanguínea, e deixa isso aí. Você comanda a sua mente, né? Arthur, precisa sair. Não, fica aí. Você dá um jeito aí. Digere aí, absorve as vitaminas que tu puder digerir aí e eu não vou fazer nada. O estômago liga pro cérebro e fala assim, cara, tá foda aqui. O cérebro, beleza, vou mandar um impulso ali de vomitar. Aí daqui de 5 minutos o cérebro retorna. Tomou Plasil, não vai dar. Ele tomou um Plasil, fudeu. Aí o estômago, puta cara burro, esse cara sempre faz isso comigo, cara.
Tá bom, vou ver o que eu faço aqui. O intestino, prepara a diarreia. Ele fala assim, provavelmente. Começa a doer a barriga dele que vai ter que ser pelo outro caminho. Tem que sair por um lugar. Mas a síndrome do pânico é o vômito, então. É como se fosse um vômito da alma. Bonito isso. E aí quando tu fica evitando ele, ou fica com medo, ou para ele no meio, ele fica voltando, é isso? Ele fica voltando sempre. E ele vira uma diarreia. Ele vira uma síndrome. Porque você não... O medo não é mais... o que está te incomodando não é a crise. Porque você nem chega a ter a crise. O que te assombra a vida e destrói a sua capacidade produtiva, profissional, de crescimento com a sua família, de dar atenção, de ser uma pessoa presente... E para os seus filhos, por exemplo, tipo, quando alguém precisar, eu vou estar lá para ajudar. Você deixa de ser essa pessoa porque você está preocupado consigo mesmo, com medo de sentir medo. Uhum. Esse é a síndrome do pânico, né? É o medo de ter uma crise. Tipo, pô, será que eu vou lá na deriva? Eu tava me cagando antes de ir para casa. E a gente gravou ao vivo aqui, fez a desinformação ao vivo ontem, no mesmo lugar, com as mesmas poltronas, com as mesmas pessoas, mas só de saber que é o A Deriva. Que é um público diferente. Clicou uma coisa no meu cérebro. E se eu chegar na deriva e... começar a gaguejar. E ter uma crise de choro? Não pode. Aí essas tentativas de controle que o seu cérebro tem é o que fazem o seu cérebro criar esse pânico. O cérebro viciado em controle. Tudo eu quero controlar. Não é assim que funciona. Ah, sim, tu imagina se eu estiver conversando com o cara e do nada der um soco na cara dele. Não passa... Não é isso? Eu tenho isso direto. Isso é mais um pensamento obsessivo. Ah, bom. Pensamentos intrusivos, assim, de... Cara, tu tá passando na rua, assim, e se eu enforcar esse cachorro que tá ali? E se eu dar uma rasteira nesse velho? Aí você começa a ficar assim, não, cara, não dá uma rasteira nesse velho não, hein? Isso é um tipo de falta de controle da mente. A sua mente... geralmente as pessoas hoje em dia são tão mentais que a mente cria uma estrutura própria dentro da sua própria mente, e essa estrutura de pensamentos que você alimentou já está grande o suficiente para trabalhar por conta própria. Ela produz pensamentos por conta própria e ela joga esses pensamentos para sua... E se eu matar esse cachorro aqui? E se eu dar uma rasteira nessa véia? E se eu pular... Cara, e se eu pular desse prédio? Tem gente que começa a pensar isso porque essa estrutura mental que você alimentou... Eu tenho isso com ônibus. Né? Quando eu vejo o ônibus... Se jogar na frente. E se eu der um peixinho na frente dele? Pois é. Mas é o rio do pensamento, que eu sei que é um absurdo o que ele tá falando. Pois é. Tem gente que se identifica com ele. E aí tem que controlar ele. E aí o cara entra na paranoia. Eu acho que é esse o lance, né? E o cara começa a achar que esse pensamento é o eu quero me jogar na frente do ônibus. Sim. Ele acha que ele é essa estrutura de pensamentos. E não é.